Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o meu, nosso podcast, webcast, produção da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo, consumo e serviços do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E aqui comigo hoje a Ana Freitas, editora executiva da Mercado Consumo. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui mais uma vez em mais um Bora Varejar, falando de consumo, de varejo, de serviços, de food service, que é nosso assunto, especialmente hoje, food service com varejo também. E sempre lembrando aqui ao nosso leitor, espectador, enfim, quem acompanha o conteúdo da Mercado e Consumo, que pode acompanhar, além do Bora Varejar, semanalmente aqui no YouTube, nas redes sociais também, o nosso conteúdo em tempo real no portal mercadoeconsumo.com.br. Maravilha. Hoje eu separei um tema legal para a gente falar, varejo de food service, né? E eu especificamente tenho uma ligação um pouco com o que a gente vai falar aqui, porque eu adoro os produtos dessa marca, né? A gente vai falar um pouco sobre o avanço da heladeria Havana aqui no Brasil. A presença da Havana aqui no Brasil deixou de ser sinônimo apenas de cafeterias, alfajores, para se tornar uma plataforma cada vez mais robusta de experiências gastronômicas, a gente pode falar, né? Nos últimos anos, a marca vem ampliando seu alcance com novos modelos de negócio e formatos de loja, entre eles a heladeria, que é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, que é uma unidade dedicada aos sorvetes artesanais. Rapidamente conquistou consumidores e passou a ocupar um papel estratégico dentro da operação Havana aqui no Brasil. No episódio de hoje do Bora Varejar, vamos conversar com Adriana Vilela, sócia fundadora e CDO da Havana Brasil, sobre como a marca estruturou essa frente de crescimento e quais são as oportunidades no mercado de gelatos e como a expansão da heladeria se integra ao posicionamento da Havana no país. Bem-vinda, Adriana. Brigadíssimo por participar aqui do Bora Varejar. Obrigada a você, Gustavo e Ariana. Obrigada pelo convite aí, pela oportunidade de eu poder estar conversando com vocês aqui e explicar, né? E contar também, mais do que explicar, acho que é contar como é que veio todo esse processo da implantação e dessa nova operação que é a heladeria, que graças a Deus está sendo aí um case de sucesso para nós, inclusive, viu? Muito bom. Eu brinquei aqui na nossa abertura que eu tenho uma ligação com essa marca porque eu adoro o doce de leite Havana, né? Então, Opa, seja ele ali, o cremoso, ele misturado com as sobremesas e agora ele em sorvete. Falando disso, Adriana, a gente já pode dizer que a heladeria se tornou um dos pilares de crescimento da Havana aqui no Brasil? Olha, eu acredito que sim, Gustavo, porque, veja, a gente acabou de lançar o projeto, né? Nós lançamos em final de novembro do ano passado, a gente lançou apenas para a rede, né? Dando preferência para os franqueados, e hoje a gente já está com 164 unidades vendidas. Nós tínhamos uma expectativa de termos 50 unidades vendidas, né? Mas assim, e esse movimento todo foi de uma forma orgânica. Uma pessoa vai falando para outra, quando a gente viu, nós já batemos 60 unidades abertas, né? Vamos encerrar agora até o final do mês aí com 75 unidades. Né? Vamos completar 100 aí em fevereiro, porque vocês sabem que ramo de sorvete, o segmento de sorvetes, né? A alta temporada é agora no verão. Então, a gente está abrindo aí, vamos abrir também durante esses meses de janeiro e fevereiro, mês das férias. E, assim, a gente está muito feliz com o resultado. Foi um trabalho de 10 anos de pesquisa, né? Embora a gente tenha levado esse projeto até o projeto realmente de implantação dele, de operacionalizar essa nova modalidade dentro da rede, foi um projeto de 9 meses entre o início disso e a primeira inauguração, mas é um estudo ao longo de 10 anos que eu vim fazendo aí, com muitas viagens, inclusive para fora do Brasil. Hoje eu estou mesmo fora do Brasil até,
Sempre buscando trazer o quê? Novas experiências, novos sabores, e atualizar o nosso cliente, né, o nosso cliente brasileiro que gosta de novidade, que valoriza o que é bom, e que é o nosso maior objetivo, né, que é ele, que é atender todas as expectativas e demandas dele. Adriana, que momento que vocês perceberam assim que o sorvete podia ser uma frente estratégica, né, para a marca e por que ele ser apartado, né, e não atender dentro ali da cafeteria Havana mesmo? Olha, porque é o seguinte, hoje no Brasil, o sorvete ele tornou-se também uma sobremesa. Porque antes, há uns anos atrás, quando a gente falava em sobremesa, o que que a gente pensava? Pudim, pavê, arroz doce, né, entre tantas outras, tortas recheadas. Hoje o sorvete não, o sorvete ele faz a vez da sobremesa. Então ele deixou de ser consumido apenas no verão, ele é consumido ao longo do ano todo. Uma outra informação que também nos levou a isso, que hoje o nosso público ele reconhece um sorvete de qualidade, né? Porque a gente tem aí vários nichos do segmento, né? Mas alguns não são tão diferenciados como o nosso, por exemplo. O nosso ele tem uma textura cremosa, ele todos os sabores têm aí, na sua grande maioria, tem o doce de leite, tem versões com caramelo salgado, tem versões com chocolate belga, tem com pistache. Então, a gente entendeu que hoje, sim, mais do que nunca, o brasileiro ele quer ter novidades, ele quer ter acesso ao que tem no mundo todo, né? Então, a gente entendeu que era o momento certo de fazer essa implantação. Nós conseguimos o fornecedor que atendia a essa exigência nossa de qualidade em primeiro lugar, né? Até se você tiver a oportunidade, eu não sei se vocês já experimentaram nossos gelados. Eu Já já. provou? Já provou? E você, Ayana? Ainda não, preciso. Já vou providenciar aí para você, então. Vou mandar para o escritório, tem que provar, né? Então ele é cremoso, sabe? E ele, por mais que os sabores tenham o doce de leite, ele é um doce gostoso, ele não é um doce muito doce. A gente conseguiu inserir na fórmula que esse doce de leite ele mantesse a cremosidade dele, né? E não ficasse açucarado demais. Então, quando você termina o seu pote, você já quer para o segundo, você quer o terceiro, você já fica com vontade de querer mais, né? Então, a gente entendeu que esse é o momento do mercado do brasileiro ter mais acesso às informações, estar viajando mais, né? Estar lendo mais, a gente entendeu que era o momento ideal. Queria fazer uma pergunta meio que com base a partir do que você falou aí também, desse comportamento do consumidor brasileiro, né? E de ele estar vendo mais o sorvete como sobremesa mesmo, né? Como você comentou. Porque ok que temos alta temporada, verão e tal, obviamente os sorvetes têm muita atratividade nessa época, mas em outros países, na Argentina mesmo, é muito comum a gente ir no inverno e as pessoas terem o hábito de tomar sorvete também no inverno, né? Vocês veem essa mudança de comportamento também do consumidor brasileiro com relação a ocasiões de consumo, épocas também do ano, e esse refinamento, talvez, com relação ao paladar, nesse sentido de dar mais atenção para esses sorvetes, não diria melhores, né? Mas é isso, né? Gourmetizados, digamos Exato, assim. gourmetizados, exato, exato. Sim, né? Eu acho que a gente, como a gente viajou muito para a Argentina, isso desde lá de 2003, né, que a gente viaja para a Argentina e começou todo o processo de negociação junto à Havana, a gente, toda vez que a gente ia para uma reunião lá, a gente saía na rua para entender qual que era o perfil do consumidor e o que que fazia tanta gente ir para a rua, né, e tomar café, e comer um sanduíche, e tomar sorvete, e a gente observou que, assim, -6, -5 graus, com chuva, as geladerias estavam cheias. Verdade. É a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei meio assustada, porque não era hábito nosso, assim, né? Isso. Eu falei, olha que interessante esse comportamento, né? E o brasileiro começou a também ter esse comportamento. Claro, a gente não tem temperaturas tão severas a essas raras exceções aqui no sul,
né? Mas mesmo aqui em São Paulo, que a gente teve o frio mais rigoroso dos últimos 18 anos, como você sabe até melhor do que eu, nós vendemos muito bem. Algumas unidades nossas bateram a nossa estimativa, que era para alcançar em 6 meses, um tempo já de maturação. Eles bateram no primeiro, segundo, terceiro mês. Nós já vendemos mais de 100. A gente estava com, há 2 semanas atrás, estava com o número de 100 mil bolas, né? Esse número já foi para 120 mil. Então, a gente, mesmo tendo aberto, nós abrimos as primeiras lojas em junho. Julho, agosto, foram o volume maior, né? Mesmo essas que abriram nessa baixa temporada, elas tiveram uma performance muito boa. Realmente, o paladar do brasileiro, ele aceitou muito bem. E ele vem querendo cada vez mais. A gente já tem clientes que falam assim, e agora? Quando que vai chegar os novos sabores? Sabe, já está querendo novidade, eles pediram as embalagens para levar para casa, para servir de sobremesa quando recebem em casa, né? Então, é um movimento aí que realmente o brasileiro ele está com o gosto mais refinado. A palavra foi perfeita que você falou, Ayana. Está mais exigente, com o paladar mais refinado. Né? Ele quer um sorvete realmente artesanal, com pouca gordura hidrogenada, um sorvete que ele seja cremoso, que ele derrete na boca, que você sente desde a primeira colherada até quando você termina de consumir, quando você engole assim, que delícia. É diferenciado. Adriana, você queria perguntar como é que está em relação à expansão pelo país, e aí puxar um pouco para isso que você e a Ana estavam falando agora, essa questão do paladar. O doce de leite, por exemplo, brasileiro, é um doce de leite reconhecidamente mais doce, né? O doce de leite, que a gente chama de doce de leite argentino, ele é menos doce, ele é mais puxado para o gosto de queimado, de baunilha, alguma coisa assim. Isso impacta o perfil do consumidor do Brasil, pensando assim, tudo bem, você já falou que, vocês já falaram que o consumidor brasileiro está mais refinado ali e tal, mas de região para região, né? Porque a gente vê, por exemplo, norte e nordeste do país, a gente vê esse doce, falando de doce de leite, né? Esse doce de leite mais brasileiro, né? Mais adaptado a esse paladar do pessoal do norte e nordeste, né? Isso é um tipo de desafio para vocês? Como é que é? Olha, a gente tem uma aceitação muito grande do Iapoca Chuí, né? Lembra quando a gente era pequeno, a gente escutava isso direto da escola, e isso aqui hoje, na minha vida profissional, é realmente o que acontece, né? E o que a gente tem feito muito? A gente tem trazido a preferência cultural de cada região para o cardápio. Vou dar um exemplo para vocês, a paçoca. Né? No ano passado, a gente lançou o cappuccino, isso está falando nas cafeterias, o cappuccino Havana com paçoca para a sazonalidade de junho, das festas juninas. Lá no Nordeste, o dia de São João, gente, é muito importante, é muito celebrado, né? É até feriado nas principais capitais. Então, a gente levou para lá também, fizemos o Vanatino, que é um café gelado que a gente tem também com paçoca. Foi tanta saída que os franqueados da região pediram para a gente manter no cardápio, fazer dele uma opção fixa, né? Então, com isso, a gente também está trabalhando na heladeria. Né? A gente tem alguns ingredientes que são mais fáceis da gente adaptar e de trabalhar, outros não são tantos, mas a gente está trabalhando, tentando regionalizar o produto, mas com a nossa essência, que é o doce de leite. Uhum. Né? Falando da diferença, veja, o nosso doce de leite mineiro ele é maravilhoso, ele é sensacional. Eu sempre fui uma consumidora desde pequena, né? Mas o doce de leite argentino, e principalmente o Havana, ele é mais denso, ele é mais cremoso, né? E ele puxa assim para a baunilha, viu, Gustavo? Você estava certo. Ele puxa para a baunilha, né? Então, e ele tem a mesma quantidade de açúcar e o mesmo sabor desse que você sente do açúcar que o brasileiro, talvez até um pouquinho mais.
porque como ele é mais denso, né? Então, quando você prova ele, ele mantém um pouco mais esse doce. E a gente tem uma aceitação muito, muito boa, inclusive no estado todo de Minas Gerais, viu? Na própria terra do doce de leite, a gente tem um número muito grande de Legal. unidades lá e de procura, né? Muito legal isso. A gente vai continuar falando sobre a heladeria, sobre a Havana. Eu ia passar a palavra para a Ana, mas logo lembrei que eu tenho que chamar um intervalinho rápido, né? Continue acompanhando esse Bora Velejar e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like, acione o sininho, faça tudo o que você sabe que tem que fazer. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltando para mais um episódio do Bora Varejar, hoje com a Adriana Vilela, da Havana, falando sobre Havana, heladeria, doce de leite, que eu adoro, né? E muito mais. Eu prometi na saída que eu ia voltar com uma pergunta da Iana para a Adriana. Vai lá, Iana. Bora lá. Falando só de coisa boa, né, Gustavo? Estamos gravando aqui numa quarta-feira pós-almoço, então esse papo tá realmente de deixar a gente aqui com vontade de experimentar uma sobremesa. Sem dúvida. Você estava falando, Adriana, de regionalização no sentido de adaptar produtos, sabores, né? Tanto aqui para o Brasil quanto até dentro do Brasil, já que o Brasil é um continente, né, com vários hábitos diferentes e tudo mais. E imagino que isso também significa um desafio muito grande. Primeiro, de agradar esse consumidor que é tão diverso, né, do Brasil aqui. Segundo, logístico mesmo, né, de entregar um produto com a mesma qualidade no Sul, no Sudeste e no Nordeste. Como é que vocês... quais são esses desafios principais aí, logísticos, operacionais, enfim, que vocês enfrentam para manter a qualidade e como é que vocês fazem isso, né? Tanto na Havana, enfim, na cafeteria, mas principalmente na heladeria, que a gente está falando de um produto até de vida útil aí menor, né? Enfim, que tem o frescor, tem ali a questão da conservação mais gritante ainda. Certo. Olha, hoje a gente trabalha com o melhor operador logístico da América do Sul, né? Então, eles têm toda uma equipe e tem CD e toda a parte de transportes especializados nos nossos dois segmentos, né? Que seria cafeteria e heladeria. Então, eles têm transporte frigorífico. Então, o produto ele sai hoje da fábrica, lembrando que o nosso fabricante também dos sorvetes, ele não é aqui no Brasil, tá? Ele é fora do Brasil, é do Paraguai. Ele é o maior fabricante e a fábrica, e além de ser o mais tradicional fabricante de sorvetes da América Latina. Ele atende, por exemplo, outras marcas muito maiores que nós, em escala mundial, tá? Então, a gente conseguiu assinar esse contrato com eles e o nosso operador logístico retira isso direto da fábrica, faz todo o processo aqui de internacionalização aqui para o Brasil e faz a entrega. A gente tem uma capacidade aí de entrega semanal, inclusive mais de uma semana, para todo o Brasil, exceto, claro, ali a região do norte, né? Que aí lá a gente tem toda uma questão um pouco mais além, não só a distância, como Manaus tem a questão ali que a gente tem a parte da balsa, né? Lá eu consigo fazer uma entrega uma vez por semana, mas as demais, fora isso, eu consigo fazer entrega 2, 3, 4 vezes por semana. É um desafio, né? Imagino, mas é interessante ver como. E até cada região tem a sua peculiaridade quando se fala entrega, né? Está falando aí do Sim. norte, por exemplo, é bem diferente aqui de outras regiões, do sudeste, enfim, onde a gente está, né? Isso, aí em questão de layout, sabe, Ayana, o que a gente faz? A gente coloca um número maior de equipamentos de estoque, né, para ele ter uma autonomia um pouco maior do que as demais. Então, ele não vai ficar desabastecido,
né? E se porventura ocorrer alguma coisa, às vezes alguma greve, né, que já ocorreu aí outros anos, greve de, né, de caminhoneiros, enfim, qualquer outra situação, ele vai ter produto sim para ele continuar vendendo e trabalhando, né? E esse produto ele vai ser mantida a qualidade. Gente, o principal ponto nosso daqui da Havana é que a gente leve o nosso doce de leite, seja ele no cappuccino, seja ele em pote, seja ele nas sobremesas e agora nos helados, que leve ele como ele saiu da fábrica, ele saboroso, né? Para o cliente ele ter esse momento dele de prazer. Que o que vem, que a gente vende, na verdade, gente, é prazer e atendimento, né? Então, a gente tem um excelente serviço, os nossos atendentes são todos capacitados, a gente faz um tratamento aí de capacitação praticamente a cada trimestre, né? De repescagem, de retreinamento, então, a gente trabalha de uma forma que, com esse desenvolvimento de novos produtos e com aliança com fornecedores, né, que tem o mesmo conceito, tem as nossas mesmas vertentes que as nossas, que a gente consiga isso levar para o nosso consumidor final, que é o nosso objetivo principal, que é isso, que é atender a expectativa do nosso consumidor final e que quando ele vá na nossa cafeteria ou na nossa heladeria, que realmente seja um momento dele de 100% de prazer e que ele, quando ele deixa a loja, ele já queira voltar. Imagino que muita gente está nessa, né? E como que é a relação com, digamos, outro cliente que vocês têm, que são os franqueados, né? Vocês avançam por meio de franquias e é um sistema que requer aí, enfim, um acompanhamento de perto, né? Imagino que esse acompanhamento de padrão mesmo, né? Para manter o padrão, para manter a fidelidade à marca, a divulgação das novidades. Primeiro, qual seria, se é que dá para a gente dizer assim, o perfil básico de franqueados de vocês? Tem um perfil que é complementar, que é o da heladeria, ou é um perfil parecido com de quem procura cafeteria? Enfim, você falou até da demanda aí, que foi muito maior do que vocês imaginavam, né? Imagino que até não franqueados da cafeteria foram atrás da heladeria também. Como é que vocês selecionam? O que precisa ter para ser um franqueado de vocês? Tá, vamos lá. A gente faz uma seleção hoje muito séria em termos do quê? De análise do perfil desse franqueado. O que a gente procura hoje? Que ele seja um franqueado que realmente goste do produto, goste do varejo, entenda do varejo, né? E que queira trabalhar. Porque, gente, nós vamos entregar tudo pronto. A nossa rede hoje ela é muito bem estruturada, né? Tanto é que está aí o nosso sucesso de expansão. Então, a gente tem lá o pessoal de implantação que vai pegar na mão desse franqueado. Ele não precisa, sabe? Ele ter conhecimento completo, mas ele tem que gostar do varejo, ele tem que gostar de trabalhar com pessoas. Isso é fundamental. Muitas vezes, às vezes, vem aquele cara que a vida inteira ele trabalhou, vamos supor, no banco, né, dentro de uma sala. Então, a gente fala para ele: olha, você vai precisar fazer a gestão de uma equipe, você vai precisar socializar com o cliente. A gente não quer que ele seja operador, que ele fique lá atrás do balcão. Ele também tem que saber fazer isso, ele também pode ser. Só que muitas vezes ele tem que estar do lado de fora, ali em contato com o cliente. Então, ele precisa gostar de pessoas, gostar de socializar. Né? Eu acho que, vamos lá, primeiro ponto é isso, ele tem que gostar da marca, gostar do que ele vai vender. Segundo, gostar do varejo, né? E terceiro, ele tem que querer trabalhar. Como eu estava falando ali, a gente vai dar toda a assistência para ele, toda a assessoria, desde o primeiro dia que ele entra na rede até a data da inauguração, ele é acompanhado por um time de implantação. Depois ele tem o consultor e tem o GO regional que GO seria o gestor de operações, né? Que a gente tem vários, porque como o Brasil é muito grande, aqui está sendo até repetindo aí para vários GOs para poder atender, e depois tem um GO, um gerente nacional de operações. Né? A gente tem uma equipe de saque, a gente tem uma equipe de marketing que faz, além das campanhas nacionais da rede, a gente também faz as campanhas regionais. Por exemplo, a gente está tendo a COP agora, né? Teve agora a COP lá em Belém. Então, a gente fez uma campanha, tanto que nós fomos a única cafeteria dentro da COP, foi a Havana.
né? Então, isso foi um trabalho feito junto com o franqueado e o nosso departamento de marketing para poder promover essa ação. Antes disso, a gente teve Sírio em Belém, que essa ele é comemorada apenas lá. Então, nós também fizemos uma campanha, né? A gente fez luvas para as embalagens, né, com o símbolo do Sírio. Então, a gente personaliza também as festas regionais. Então, com toda essa estrutura que a gente oferece, a gente precisa realmente que esse franqueado ele abrace a marca, abrace o que ele está comprando, né? Que ele vai crescer. Gente, o brasileiro adora a Havana, né? O brasileiro gosta do nosso doce de leite. A gente tem produtos excelentes. O negócio ele só não vai dar certo se a pessoa não trabalhar. Não tem como dar errado, porque nossos produtos são deliciosos, eles não são enjoativos, eles são presenteáveis, isso é muito importante eu estar falando aqui, porque às vezes a gente só fala, não é só o pote doce de leite, a gente tem as caixas de alfavores, tem caixas de havanetes, a gente tem ovos de Páscoa, agora a gente tem. Inclusive, nós somos os pioneiros aqui no Brasil no panetone com doce de leite, a gente que conseguiu desenvolver uma massa e injetar esse doce de leite que quando você abre, você já sente aquele aroma, quando você corta, ele escorre o doce de leite, né? Seja ele com limão, seja ele com pistache, com chocolate. Então, a gente tem uma série de linhas aí presenteáveis, que tudo isso só agrega no ticket médio da operação, né? Então, a gente tem um poder de alcance hoje de um público muito maior, porque a gente não vende só café. Uhum. A gente falando aqui nas heladerias, né? A gente tem toda uma salinha presenteável e tem toda a linha de cafeteria. Então, a gente tem empanadas, tem os sanduíches típicos argentinos, tem a coxinha brasileira também está no nosso cardápio. A gente tem pudim de doce de leite, aí tem torta Havana, né? E essa linha sazonal toda aí que eu acabei de falar para vocês. Em termos de requisitos, basicamente são esses, tá? Em termos de capital financeiro, para a heladeria, ele precisa ter 300 mil reais. A nossa operação ela é otimizada, porque como o nosso produto ele já é entregue pronto, eu requer muito menos área e investimento em CAPEX do que as demais operações. Né? Então, eu trago esse sorvete pronto para ele vai armazenar, e do freezer ele coloca para a vitrine e da vitrine vai direto para o consumidor. Então, a gente fez essa operação bastante otimizada e no tamanho que ela deve ser. Então, com 300 mil reais, ele consegue ter uma heladeria Havana. Né? Cafeteria, a gente tem hoje duas modalidades. A gente tem cafeteria expresso, que é aquela 100% takeaway. O que, que é? Ele vai no balcão, ele pede, eu quero um cappuccino e eu quero uma empanada. É para viagem. Ele comprou ali e já sai consumindo, ele vai consumir no escritório, consumir em casa, enfim. E essa cafeteria pequena, com 8 metros quadrados, também tem produto Havana. Então, eu quero um cappuccino para viagem, uma empanada e eu quero um alfajor. Né? Uma operação 100% to go. Essa operação a gente consegue fazê-la aí, uma implantação com 180 mil reais. Né? Ela é ideal para faculdades, gente, galerias comerciais, sabe? Ali na Avenida Paulista tem um monte de galeria, né? Embaixo dos prédios, ela é ideal, ela é pequenininha, compacta, mas tem aí uma gama bem grande aí de salgados, tem de doces e tem a linha Havana e nosso doce de leite, claro. Né? E depois dele a gente tem a nossa cafeteria tradicional, que é mais robusta, que a gente está ali na faixa de 450 mil. Por quê? Porque ela tem um número de SKUs muito superiores, né? Então, e ela requer, a cafeteria, ela requer mais equipamentos. Embora também todos os nossos produtos, eles chegam prontos, né? Mas ele já tem que ir para um forno combinado, né? Depois ele tem que ser empratado, tem que ser servido, tem o atendimento à mesa. Então, aí que vai esse investimento maior por conta disso, né? A gente tem um CAPEX maior e uma área de implantação maior também.
Adriana, a gente falou aqui muito agora sobre a relação entre a Havana e o franqueado ali, né? Eu queria saber um pouco da relação entre a Havana e o consumidor, né? Como é que vocês olham para esse consumidor? Vocês escutam esse consumidor para montar as estratégias, seja de produto, seja de tipo de operação, né? E se vocês já. A gente vê muitas marcas, principalmente as de food, né? Você tem esses lovers, né? Os Havana lovers, os não sei o que lovers, né? Então, como é que vocês olham para esse engajamento também, né? Do consumidor, que ele tentando com que ele se torne um embaixador da marca. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa relação com o consumidor Havana. Tá, então vamos lá. Essa relação consumidor, para nós, ela é fundamental, né? O motivo principal de nós termos loja própria hoje é o consumidor, Gustavo, né? Porque antes, quando a gente trouxe a Havana para o Brasil, nós tivemos 47 lojas próprias, né? E aí, com esse crescimento, nós transformamos as 12 lojas próprias em franquias. Mas, desde então, a gente ficou com algumas unidades para justamente saber o que o nosso consumidor, o que o brasileiro quer e espera da Havana, né. Então eu acho que a gente tem aí o nosso departamento de marketing que faz todo esse engajamento aí social, como você falou, a Havana Lovers hoje, né, nunca teve tão forte essa questão da mídia, né, que é muito importante, mas eu acho que tão importante quanto estar presente na mídia é a gente estar cara a cara com o cliente. Então, eu mesma sou uma pessoa que eu vou na loja própria, sento lá e fico observando, às vezes eu até abordo o cliente. "O senhor gostou do café? O senhor foi bem atendido?", né. "O que o senhor achou dessa torta?". E essa é um olhar que a gente passa também para os atendentes, para os gerentes, né, para os nossos GOs, nossos consultores, e até mesmo para todo mundo da rede, isso é bem importante eu falar, viu, gente. A gente faz treinamento com as pessoas internas. Então, vamos lá, equipe de expansão, equipe de implantação, equipe do SAF, eles fazem treinamento nas lojas. E muitas vezes a gente faz reuniões nossas, dos times nas lojas, para quê? Para o nosso funcionário, o nosso colaborador, entender que o nosso objetivo é atender o cliente final. Nosso objetivo é esse é o nosso trabalho. Então, quando você está perto, você está dentro da operação, o teu olhar é outro. A gente brinca que quem está preso no escritório não é varejista. Quem é varejista está na rua, né? Eu acho que nada melhor do que realmente você estar dentro do seu negócio observando. E isso a Havana faz. Tá? Não só eu, como todo o nosso time aí de operações, principalmente, eles estão o tempo todo na rua. Raras vezes eles vêm para o escritório, as reuniões são feitas de operações, são todas feitas nas lojas, né? Então, a gente tem também um trabalho chamado de cliente oculto, que vocês devem conhecer, Uhum. né? Para saber como é que estão, as lojas estão ah, se comportando. O Brasil é muito grande, a gente não consegue estar em todos os lugares, por mais que nós sejamos muitos, mas a gente não somos tantos assim, né? Então, a gente tem esse trabalho do cliente oculto para saber como é que as lojas estão abastecidas, como é que esse nosso cliente está sendo atendido, né? Como que o nosso atendente está sendo preparado. A gente tem um programa também de excelência, aonde o atendente, que é o nosso canal direto com o cliente, né, ele é beneficiado, ele é premiado, ele ganha viagem para a Argentina, ele ganha pontos, ele ganha bônus, né, por performance, não só na venda de produtos, mas performance de atendimento e de fidelização do cliente, né. E fidelização do cliente, a gente trabalha além com
com essa abordagem nossa, do bom atendimento, de manter a qualidade dos produtos, a gente faz parceria com todas as redes de shoppings, né, que tem aquele o cliente fidelizado lá pela própria, seja Multiplan, Allos, enfim, a rede que for, porque a gente entende que enquanto o meu app Havana pode trazer X, o deles traz 10 vezes X, 100 vezes X, não é? E muitas vezes ele traz um cliente que nem conhece a Havana, porque, gente, é verdade, tem gente ainda que não conhece a Havana, então a gente tem muito que trabalhar ainda para levar a marca para o Brasil todo. Adriana, por falar nisso, É. indo para a nossa reta final aqui, quais são os próximos passos da Havana no Brasil? E falando de geladeria, assim, a gente pode prever aí novos produtos, formatos, carrinhos, quiosques, enfim, canais de venda, né? Como é que vocês estão pensando nisso tudo daqui para frente, Adriana? Olha só, a heladeria, né, a gente está pensando em trabalhar, assim, com alguns modelos de carrinho para os shoppings ou aeroportos, né, que já tem uma loja, porque o carrinho, ele não tem uma capacidade de armazenagem, né, praticamente é um balde por sabor. E o segredo o sorvete, ele tem 2 segredos, vamos lá, uma é que é a fabricação com produtos de altíssima qualidade, né, e a segunda é a armazenagem. Então, a gente tem pensado muito assim em fazer os carrinhos para esses estabelecimentos que a gente já tem uma unidade, que já tem uma loja, então coloca num ponto estratégico, seja na praça de eventos do shopping, às vezes seja numa entrada, né? A gente está querendo ter também carrinhos para eventos, como, por exemplo, os eventos da ABF, né? Então, a gente colocar ali do lado da Abrace, né, alguns eventos como, congressos, né, congressos de medicina e etcétera. A gente está, em termos de expansão, hoje a gente está aí com essas 164 unidades vendidas, né, a gente acredita que no final de 2027 nós chegaremos a 500 unidades. Né, isso entre lojas e quiosques, porque a gente tem sim as 2 modalidades, tá? Uhum. A gente tem as lojas aí com 16, 18 metros quadrados, que eu consigo fazer, e eu tenho os quiosques com 12 metros quadrados. Né? A gente acredita que a partir do ano que vem, em janeiro, a gente vai fazer, de fato, vai começar a fazer a campanha de marketing para impulsionamento das vendas, que até hoje a gente não fez, as vendas foram todas orgânicas. Novos sabores, nós já lançamos 3 novos sabores, tá? Mesmo a gente ter aberto aqui em junho, nós trouxemos 3 novos sabores. A gente trouxe o Três Leches, que vocês devem conhecer, que é um bolo muito famoso na Argentina e no Uruguai, né? Que ele tem 3 tipos de leites, que é simplesmente uma perdição. Agora, para o Natal, a gente tem o com amarena, e tem o outro sabor galetita, que é aquela bolacha feita na fábrica da Havana com recheio de limão. Nossa, é um espetáculo, porque ele é cremoso, ele não é feito com a base d'água, sabe, ele é base de leite, é, assim, É maravilhoso. muito difícil escolher, Adriana. É verdade. Lembra que eu no começo eu falei assim para você, eu falei assim, ele é um sorvete tão gostoso, ele tem uma cremosidade, que quando você termina, pode você falar assim: "Ah, eu quero o segundo". Você já fica com vontade de querer mais. E esse é o nosso objetivo, sabe, que o nosso cliente ele queira voltar, além do sabor, pelo atendimento, que realmente ele tenha aquele momento de prazer, de descanso, né. "Ai, tá bom", tenho clientes que eles vão para trabalhar na heladeria, a gente recebe muito cliente que vai fazer reunião de trabalho, né. Tá bom, mas que ele então, que ele saia de lá querendo voltar também, que ele foi bem atendido, a reunião dele foi produtiva, gerou bons negócios e que ele volte novamente, né. Esse é o nosso maior objetivo, é manter a qualidade dos produtos, manter essa inovação. Agora a gente trouxe a heladeria, quem sabe daqui a 2, 3 anos a gente já não tem uma outra novidade para trazer e diversificar para mais um segmento.
dentro do food service, né, gente? A gente tem que ter um foco, o nosso foco é esse, e é isso que a gente sabe fazer, né? Muito bom, muito bom. E, Ariana, acho que eu vou dar um intervalo no dia de trabalho aqui, acabando a gravação, vou correr ali na heladeria aqui perto para... Porque, meu, agora a gente ficou com... Aposto que você ficou também. A Ariana não é tanto do doce, assim, hein? Não, mas tantas opções, né? Não tem como não querer pelo menos algumas aí. Nossa, gente, tem o helado que é o Mar del Plata, que é com caramelo salgado. Olha lá. É Esse eu não tomei ainda, não. maravilhoso. Com chocolate belga, então. O doce de leite com doce de leite também é espetacular. Adriana, brigadíssimo por participar do Bora Velejar. E Eu que agradeço. antes da gente encerrar, a gente tem o nosso momento check-out, que a gente pede para o nosso convidado dar o recado final dele para a nossa audiência, que aí vai ser sobre algo que a gente falou, para frisar, sobre algo que a gente não falou, ou sobre qualquer outra coisa que você queira falar, Adriana. Tá, olha, eu acho que o que eu preciso dizer para vocês aqui, além de agradecer aqui a oportunidade, né, que vocês passaram aí, Gustavo e a Iana, né, todo o pessoal aí, editores e diretores, eu preciso agradecer os nossos clientes, né, por nos privilegiarem, nos procurarem, por serem nossos clientes, e eu preciso muito também agradecer a nossa equipe. A gente tem uma equipe sensacional, nota 1000, a gente tem uma equipe que gosta do que faz, sabe, que é engajada, que tem prazer em trabalhar, tem prazer em representar a marca, e que essa equipe que está levando a Havana para frente. Eu acho que a gente tem o diferencial de ser uma marca tradicional, ter uma qualidade excepcional, mas, no fundo, o que faz o negócio dar certo são as pessoas, né? A gente tem aí hoje todo mundo tecnológico, hoje a gente já tem IA né, em vários segmentos, até dentro da rede a gente também já colocou IA, mas, gente, quem faz crescer e faz gerar negócios são as pessoas. E a gente tem um time nota 1000. Então, o que eu quero deixar aqui, que você que é empreendedor, né, ou você que tem vontade de ser empreendedor, que tem que sempre formar um belo time, fazer uma boa gestão, né? Trabalhar com respeito, trabalhar com ética, porque você tendo bons parceiros, você tendo bons colaboradores, você dá as mãos e você vai para frente. O teu caminho ele está certo, é só você trabalhar, né? E você seguir em frente. Você tem que olhar com o seu time tem que estar com você dentro do seu negócio, olhando para frente, olhando na mesma direção. E isso, graças a Deus, a gente conquistou. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão, né? A gratidão, assim, por ter conseguido formar esse time, por ter um time maravilhoso, nota 1000, e por ser tão abençoada aí por Deus, pelas pessoas, pela vida. Adriana Vilela, sócia fundadora e CDO da Havana Brasil, brigadíssimo por participar e por engrandecer aqui o Bora Varejar. Eu que agradeço vocês, foi um prazer muito grande, e ó, eu vou providenciar sorvete, doce de leite, panetone para vocês, tá? Meu Deus do céu, que maravilha. Adorei essa notícia, Adriana. Com todo prazer. Muito, muito, muito obrigada, viu? Ayana Freitas, brigadíssimo por dividir mais um Bora Varejar aqui comigo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Adriana. Prazer ouvir você falando aqui desse super case, né? E como ele está crescendo aqui no Brasil e novidades na mercado e consumo. Sempre que tiver novidade de Havana, de heladeria, não deixe de nos comunicar aí, que a gente também quer comunicar aos nossos leitores, tá bom? Obrigada. Obrigada, Maravilha, gente. pessoal. Até a próxima.